Olá, sejam bem-vindos, irmãos e amigos da Palavra de Deus que têm nos acompanhado aqui através do canal Movimento Adventista. Hoje temos o tema Abra os Olhos, uma reflexão de fim de ano. Já estamos nos últimos dias de 2022, em meio a todas as aflições, adversidades, em meio às crises. Sabemos bem que os sinais dos tempos têm se cumprido diante de nossos olhos, que o palco para o cenário final está sendo montado rapidamente. Podemos então desanimar, esmorecer e não estarmos preparados para maiores provas que ainda sobrevirão para o povo de Deus. Devemos então atentar para as benditas promessas que Deus nos deixa. A reflexão de hoje será baseada em 2 Reis, no capítulo 6, uma experiência do profeta Eliseu que nos traz uma mensagem de esperança, de encorajamento, de ânimo. Possamos então realmente sair dessa mensagem encorajados para enfrentar a luta que está reservada a nós que vivemos nesses últimos dias. As reflexões, os comentários serão do livro Profetas e Reis, página 255 em diante, justamente num capítulo que trata do ministério de Eliseu, cuja autora é Ellen White. Aqui o texto inicia-se dizendo que Deus jamais abandonou seu mensageiro escolhido. Uma ocasião, durante a invasão síria, o rei da Síria procurou destruir Eliseu, em vista de sua atividade em alertar o rei de Israel quanto aos planos do inimigo. O rei da Síria havia se aconselhado com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Este plano foi revelado pelo Senhor a Eliseu, que enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinham avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disposto a se desembaraçar do profeta, o rei da Síria ordenou: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. O profeta estava em Dotã, e ouvindo isto, o rei enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Aterrado, o servo de Eliseu procurou com a notícia: ai, meu senhor, que faremos? Disse ele. Então era uma situação grave que era necessário uma ação rápida. Vemos que realmente o rei da Síria acreditou quando falaram a ele que não havia um espião, um traidor entre eles, mas que realmente era o Senhor que estava revelando ao profeta Eliseu os planejamentos de guerra que ele estava fazendo. Diante disso, foi em busca de Eliseu, que estava em Dotã, cercou a cidade. E agora o que fazer? Não temas, foi a resposta do profeta, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6,16. E então, para que o servo pudesse conhecer isto por si mesmo, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço, viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6,17.
Entre o servo de Deus e a multidão dos inimigos armados estava um grupo circundante de anjos celestiais. Eles tinham vindo com grande poder, não para destruir, não para reclamar homenagem, mas para acampar em torno e ministrar aos desajudados e fracos servos do Senhor. Quando o povo de Deus é posto em condições de dificuldade e aparentemente não há escape para eles, somente o Senhor deve ser sua dependência. Diante dessa leitura que fizemos, é maravilhoso vermos a confiança do profeta Eliseu imediatamente ao dizer para o seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Estava falando que tinha um exército à sua disposição que iria combater contra aquele exército. Sabemos que estavam sozinhos, sem o exército de Israel naquela cidade, mas o profeta Eliseu estava falando dos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal, de maneira que pediu que Deus revelasse a esse seu servo o que acontecia de maneira invisível, essa luta travada entre as forças de Cristo e as forças do adversário Satanás. Vemos diante dessa leitura que realmente quem está do lado do Senhor está numa condição de maioria, não uma maioria terrena, de poder terreno, mas sim de livramento, se assim Deus entender que é o melhor, segundo a sua providência. Na continuação, nos traz lições maravilhosas para nós de hoje. A Igreja de Cristo é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade. Ela é por Ele dotada de poder para fazer um trabalho especial, e se for leal a Deus, obediente aos seus mandamentos, com ela habitará a excelência do divino poder. Se ela for fiel a seu dever de obediência, não há poder que possa permanecer contra ela. As forças do inimigo não serão mais capazes de suplantá-la que a palha para resistir ao remoinho. Está diante da igreja a aurora de um dia glorioso e brilhante, se ela se revestir do manto da justiça de Cristo, recusando toda vassalagem ao mundo. A situação em que foi levado Eliseu nos faz lembrar de outros eventos históricos, bíblicos, relatados, em que também o povo de Deus ou personagens bíblicos foram levados a uma condição que apenas Deus os podia livrar. Vamos lembrar da experiência do próprio Israel ao sair do Egito e diante do Mar Vermelho e o exército chegando até eles, não havia, aos olhos humanos, livramento possível. E é neste momento, quando o ser humano já fez a sua parte, é que Deus vem com aquele elemento sobrenatural que não nos é possível agir. Dependemos completamente dele para haver o livramento sobrenatural. Nós notamos que a Igreja de Deus tem grande poder nessa terra, deve representar a Deus, deve ser o corpo de Cristo. Sabemos que a Igreja de Deus não tem uma cabeça visível humana, mas sim que é o próprio Cristo. Mas vemos que as promessas reservadas ao povo de Deus são sob condição de obediência. Isso é deixado claro na leitura que fizemos. Mas se forem fiéis, nada há que pode se colocar contra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? De fato, aqui diz da importância da Igreja de Deus se revestir do manto da justiça de Cristo e recusar toda vassalagem ao mundo. A doutrina que determina se a igreja permanece em pé ou cai, no final das contas, é a doutrina de Cristo. Cristo é o centro de todo o ensino bíblico, de Gênesis a Apocalipse aprendemos. E todas as outras doutrinas, elas se nutrem deste grande centro. Todas estão ao redor. Se não tivermos uma compreensão clara da pessoa de Cristo,
o homem-Deus, plenamente divino, plenamente homem, se não tivermos uma clareza quanto à obra que ele veio realizar e que está realizando por nós, as demais doutrinas ruirão por consequência. Devemos então estar fortalecidos na doutrina evangélica da justiça de Cristo, uma justiça imputada pelo pecador, o declarando justo, e também uma justiça comunicada, transformando então agora o seu coração. Sejamos atentos aos apelos do Espírito Santo, ao toque do Espírito Santo em nossa consciência, nos constrangendo, nos levando para o caminho certo, para o caminho que bem sabemos é estreito. Temos aqui na continuação ainda nos diz: quando Deus abre o caminho para a realização de certa obra e dá garantias de sucesso, o instrumento escolhido deve fazer tudo o que estiver em seu poder para alcançar os resultados prometidos. O sucesso será proporcional ao entusiasmo e perseverança com que o trabalho é levado a cabo. Deus pode operar milagres em favor do seu povo unicamente quando este desempenha sua parte com incansável energia. Ele reclama para a sua obra homens de devoção, homens de coragem moral, com ardente amor pelas almas e zelo que nunca esmorece. Tais obreiros não acharão nenhuma tarefa demasiado árdua, nenhuma perspectiva demasiado sem esperança. Eles trabalharão indômitos até que a aparente derrota seja tornada em gloriosa vitória. Nem mesmo as paredes das prisões ou o martírio em perspectiva levá-los-á a mudar de rumo em seus propósitos de trabalhar unidos com Deus para a edificação de seu reino. Deus está nos dizendo: tende bom ânimo, sede corajosos. Não devemos esmorecer diante das situações adversas. Devemos, com energia, ir adiante na obra. Sabemos que temos a missão de levar o Evangelho completo, pleno, integral a todo mundo. Levarmos a tríplice mensagem angélica, a última advertência de Deus a este mundo. Mas para isso, Deus precisa de um povo preparado para a crise final. Deus precisa de um povo disposto a restaurar as suas verdades, tirá-las do entulho do erro. Um povo, então, que esteja disposto a voltar ao plano original de Deus. Dessa maneira, nós sabemos que Deus, então, abençoará a sua igreja, o seu povo, e assim poderá ser finalizada a história terrestre com um grande triunfo do Evangelho. O último texto que temos para leitura se encontra num outro livro de Ellen White, Desejar de Todas as Nações, na página 240, que nos retoma essa grande lição que temos nessa experiência maravilhosa de Eliseu com seu servo e o livramento que Deus concedeu a eles. Quando os montes que os circundavam estavam cheios de cavalos e carros do rei da Síria e do seu grande exército, Eliseu viu as encostas mais próximas cobertas dos exércitos de Deus, cavalos e carros de fogo em torno do servo do Senhor. Assim, em todas as épocas, os anjos têm estado perto dos fiéis seguidores de Cristo. A grande confederação do mal acha-se aparelhada contra todos os que querem vencer, mas Cristo quer que olhemos as coisas invisíveis, aos exércitos celestes acampados em torno de todos quantos amam a Deus para os livrar. De que perigos visíveis e invisíveis temos sido protegidos mediante a intervenção de anjos, jamais saberemos, até que à luz da eternidade as providências de Deus nos sejam reveladas. Saberemos então que toda a família celestial estava interessada na família aqui de baixo e que mensageiros do trono de Deus dia a dia nos assistiram os passos. Temos muito o que agradecer a Deus diariamente, todos os livramentos, todas as bênçãos que nos derrama, prosperidade espiritual, prosperidade material, em todos os aspectos de nossa vida. Temos muito o que agradecer a Deus. E mesmo as provas, as tribulações que nos vêm, muitas vezes trazem o refinamento do caráter necessário para nós,
Não queremos passar por tais dificuldades, mas muitas vezes as aflições são misericórdias disfarçadas de Deus para desbastar aquelas arestas que ainda estão conosco e que viriam a impedir a nossa entrada na família celestial. Mas o nosso Deus bondoso, misericordioso, Ele nos traz o necessário. As tentações, as provações que vêm não são acima de nossa capacidade. Não venhamos a pensar em nenhum momento isto. Sabemos que juntamente com a tentação, Deus traz também o meio de escape para cada um de nós passarmos vitoriosos por todas elas. Nessa leitura que fizemos agora, ao final vemos o trabalho, o ministério dos anjos, enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Aqui nos fala então, para além daquilo que nós podemos discernir hoje, que Deus tem feito por nós, muito mais há que só saberemos na eternidade. Livramentos, aqui diz que perigos visíveis e invisíveis. Temos sido protegidos mediante a intervenção de anjos, mas não saberemos até chegarmos no céu. As providências de Deus, então, poderão ser reveladas, discernirmos o quadro geral. Agora podemos ver apenas uma pequena parte. Vemos todo o interesse da família celestial por nós. Possamos estar sempre com isso em mente, o discernimento espiritual. O nosso pedido a Deus deve ser: abra os meus olhos, que realmente consigamos perceber a atuação do Espírito Santo em nossa vida, transformando o nosso coração, a providência divina em favor de nós, onde quer que formos. Tudo isso esteja diante de nós. Vemos também nesta experiência maravilhosa do profeta Eliseu com o seu servo, que o Senhor espera muitas vezes que chegue num momento de crise para então ele dar o livramento. Muitas vezes o livramento não é completo, não é tudo aquilo que Deus gostaria de ser por causa de nossa falta de fé, nossa incredulidade, nossas incertezas. Toda vez que nós duvidamos da providência divina, duvidamos na realidade de seu caráter. Possamos, diante dessa reflexão, finalizarmos este ano fazendo um balanço espiritual, compreendermos se estamos em dia com Deus ou não. Devemos fazer essa autoanálise. Devemos também, diante desse balanço de fim de ano, ao fazermos, compreender que realmente em todo momento em nossa vida temos a presença de Deus nela. Isso nos leva, é claro, para as histórias de José e Daniel. Foram jovens que foram afastados de casa muito cedo, foram para uma terra estrangeira e com uma religião diferente da deles, e diante de toda aquela adversidade, Deus sempre foi dando vitórias para eles. Mas em cada provação, eles se mantinham fiéis a Deus. Sejam nas provas pequenas, sejam nas grandes provas. Estavam em fidelidade para com Deus em toda a sua vida, que dão um exemplo de como uma juventude pode ser pura diante de Deus. Vamos lembrar que diante daquela tentação que se apresentou a José, a mulher de Potifar, querendo se deitar com ele, acima de qualquer pensamento de estar defraudando ao seu senhor, aquela mulher casada, ele entendia que estava desonrando a Deus acima de tudo. Sabia que Deus estava olhando para ele, e ainda que fizesse algo oculto de todos os demais seres humanos, ainda que fosse possível ele esconder para sempre aquilo, Deus teria visto. Então, toda vez que nós realmente caímos quando uma tentação vem, pecamos contra Deus, estamos dando razão para Satanás. Devemos sempre estar atentos para a grande controvérsia que acontece, a luta entre Cristo e Satanás, e termos a nossa decisão de vida, de que lado queremos estar.
Que seja a decisão sua e minha, todos os dias de nossa vida, estarmos ao lado do Senhor. É esse o meu desejo de oração a mim e a todos vós. Amém.